Opa, vou gravar um vídeo aqui para mostrar o processo de conversão do Chars para Hi-Res. Então o que acontece? Foi lançado agora recentemente o Fighter Factory Studio e com essa nova versão facilitou bastante o processo de conversão. E outro programa que eu estou usando também é esse aqui, o Bulk Rename Utility. Ele é um programa que serve para a gente renomear os arquivos e ele acaba facilitando o processo, porque a gente renomeando os arquivos faz com que no programa Image Resize a gente só precisa carregar o script apenas uma vez. Né? A gente carrega o script apenas uma vez e ele faz o processo automaticamente. Mais pra frente no vídeo eu vou mostrar direitinho como é que vai ser esse processo. Bom, então a primeira coisa que eu aconselho fazer é fazer uma cópia do char, né? É sempre bom fazer um backup, que vai que aconteça algum problema e tudo mais. Então no caso eu já fiz aqui a cópia, vou fazer do Guile. Então já faço uma cópia, já deixo uma cópia feita ali. E o que acontece? Aqui no diretório C eu já deixei até as pastas já prontas, né? Que são, até vou ver se tem algum sprite já aqui. Vou deletar eles, que eu vou fazer o processo de novo. Então eu vou usar essas duas pastas aqui, a pasta alterada e a pasta char, porque aqui no meu script eu já deixei pronto, né, com as pastas direitinho aqui, ó, 00 char, 00 alterado. E aqui no caso é o filtro que eu estou usando, né. Se quiser pode alterar, né, pode fazer essa conversão. No caso eu não tenho aqui, né, o nome dos outros filtros, mas dá para alterar. Eu não sei se... aqui ó, aqui eu tenho outro filtro, né? Então o que acontece? Se quiser trocar o filtro, é só usar a função substituir. Vem aqui, substituir, e coloca aí, por exemplo, como está escrito ali, né? E coloca o outro ali, ó, 4x, né? E vai substituir tudo. Aí ele já substitui tudo automaticamente, né? Sem precisar estar substituindo por um. Aí o que acontece? Como eu disse, a gente vai executar o script apenas uma vez, né? Então eu fiz um arquivo único. Eu fiz o 1, né? Comecei pelo 1 e fui até... Coloquei um número bem alto, porque para ter certeza, né, de que ele vai converter todos os sprites. Então aí coloquei até 18.000, né, para garantir mesmo que ele vai converter todos. E depois a gente vai renomear os arquivos através daquele programa. Então eu já deixei pronto tudo, né, fica mais fácil, tudo organizado já. Bom, então a gente vai executar o Fighter Factory Studio. Eu vou abrir aqui o Guile. A gente vai vir em Sprites. E aqui a gente vai vir na opção Sprites e Save Image Align. Porque o que acontece? A gente quer que os sprites eles fiquem todos alinhados. Esse é o objetivo. Porque aí a gente não precisa estar adicionando sprite por sprite, né, modificando a posição deles, né. Com os sprites todos alinhados fica mais fácil. A gente só coloca ali uma posição do X e o Y, eles já aparecem todos na posição certa, como a gente quer. Então vou colocar aqui um nome qualquer, só para poder salvar. Ó, aqui ele está perguntando se a gente quer salvar as coordenadas, né, o X e o Y. Então a gente dá yes. E aqui estão todos os sprites, ó. Tudo salvo. E aqui estão as coordenadas. Então o que acontece? Quando a gente for fazer aplicar o filtro, né, aplicar o plugin lá, o script, ele automaticamente vai aumentar os sprites em 4 vezes. Então, quando a gente for adicionar os sprites lá, a gente simplesmente vai usar esses valores aqui multiplicado por 4.
né? Então é bom já fazer isso agora. Dá pra fazer isso depois, né? Mas a gente já pode fazer agora e já deixar os valores ali pra gente já saber. Então vou fazer aqui rapidinho. Pronto. Então estão aí os valores. E agora é a vez do book rename utility. A gente precisa alterar agora o nome dos arquivos para poder executar o script, né? Então tudo aí com esses nomes, né? E no caso a gente quer fazer igual como está no script, colocar do 1 até o porque na verdade são 616 sprites, 615 na verdade. Esse arquivo aqui não conta. O que eu vou fazer? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer só de alguns sprites aqui. Eu vou fazer até o grupo 200 aqui. Vou deletar o resto, que senão vai levar muito tempo. Então fica melhor assim, para ir mais rápido. Então, usando esse programa, eu vou lá agora no diretório e vou alterar o nome dos sprites. Vou selecionar todos eles. Aí, vou vir nessa opção aqui, ó, Name, e aqui coloca Remove. Olha, ele vai remover todos o nome dos arquivos. E aí, nessa opção aqui, Numbering, a gente coloca aqui o valor 1. Ó, colocou do 1 até o 121, que é o que a gente quer, né? Igual como está lá no script. E agora a gente vem em Rename. Ok. Ó. Então agora ficou fácil. Basta apenas a gente abrir o Image Resize e executar o script. Vamos ver se está indo realmente. Tá funcionando. É normal dar esse erro aqui. Ele tá dizendo, ele deu problema porque ele não achou o sprite 122, mas não tem problema. Só dá um encerrar aqui, que a gente não vai mais usar o programa agora. Bom, aí seleciona todos os sprites, cola na pasta 00char, pasta original, né, dos sprites originais. E agora a gente vai renomear de volta para os nomes dos arquivos originais, né? Bastando vir aqui em Actions e undo Rename, ou Ctrl Z, mas eu aconselho vir nessa opção aqui, é mais seguro. Sim, aí ó, viu? Renomeou para como estava. Por que a gente tem que fazer isso? Porque o que acontece? Quando a gente for adicionar no Fighter Factory, né, na opção aqui adicionar, a gente tem a opção aqui de... vou mostrar aqui, rapidinho. A gente tem a opção de fazer ele detectar o grupo e o index através do nome do arquivo. Então, marcando aqui, ele faz isso automático. É bem mais fácil. Então, a gente pode fazer isso para todos os sprites. Então, não precisa estar adicionando grupo por grupo, né? E é muito cansativo, é muito demorado. Então, usando aquela opção ali, a gente consegue adicionar os sprites de uma maneira bem mais rápida. Eu aconselho tirar esse A e esse underline aqui, para não atrapalhar, né? Porque pode ser que ele não detecte por causa desse A. Então, isso é fácil de fazer pelo programa, é só selecionar aqui os sprites, né? Essa opção aqui deixa keep, né? Aqui também deixa em 0, como estava. E aqui na opção remove, coloca 1 aqui
e 2. Aí já tira tanto o A como o underline, para não atrapalhar. E dá o rename. E pronto. Aí, estão tudo aí os sprites direitinho. Agora o que acontece? Aqueles sprites ali já estão aqui no programa, ó, pode ver. Aí a gente vem na opção de organizar os sprites, que no caso é aqui, essa opção aqui das setinhas. Já está até aberto aqui no meu. Ó. E a gente vai deletar os sprites que eu alterei. Né? A gente vai adicionar os novos agora. Então eu fiz até o grupo 200, né? Eu venho aqui e deleto. Só pressiono delete aqui no teclado. E pronto. Agora a gente vem na opção adicionar. E adiciona todos os sprites. Lembrando, agora a gente marca aqui a opção, né? E aqui no X e no Y a gente vai adicionar, né, as novas coordenadas, que no caso são essas aqui que eu já deixei pronto. Então 1564 e 2124. E dá um OK. Ele vai demorar um pouquinho porque os sprites eles ficam bastante pesados, né? E eu até aconselho adicionar tipo assim 100 sprites por vez, porque se for adicionar, por exemplo, 1000 sprites de uma vez só, é capaz de dar problema no programa. Porque ele vai aumentando a memória e acaba dando crash. Pronto, dei um corte aqui no vídeo para não consumir muito tempo. E tá aí. Né? Pode ver que todos os sprites estão alinhados. Né? Então o que acontece? Se a gente for aqui nessa opção, a gente vai ver que os sprites estão enormes, né? Isso aqui acontece porque a gente salvou naquela opção alinhado, né? Com os sprites todos alinhados. Então eles ficam enormes, né, os sprites. E isso acaba pesando muito o arquivo de sprite do char. Então, para resolver esse problema é muito simples, é só vir nessa opção aqui da opção da tesoura. E deixa eu ver aqui, ó, Group Image. E aqui a gente marca a opção todos. Aí ele automaticamente já faz esse processo pra gente, né? Ele já corta todos os sprites, diminui o tamanho deles. E a gente não pode esquecer de fazer mais uma coisa, que é diminuir o tamanho da escala do char aqui no arquivo CNS. Que no caso vai ficar .25, né? Tava 1 aqui, tava assim, né? 1. E aí aqui colocar .25, que no caso os sprites eles aumentaram em 4 vezes. Então aqui a gente coloca .25 no X Scale e Y Scale. Ele demora um tempinho aí, porque são vários sprites, né? Vou dar um outro corte aqui no vídeo para não ficar muito longo. Então tá aí, ó. Todos os sprites já, né, pequenos agora, tudo cortado já. Então vejo como o processo ficou bem mais rápido, né? Claro que aqui eu não fiz de todos os sprites, né? Demora mais na verdade, porque são 614, eu acho, sprites, 615, não tenho certeza. Então demora um pouco, né? Esse char aqui ainda até nem tem tantos sprites assim. Aí o que acontece? Esses sprites de magia aqui é importante avisar, né? Que eles não são alterados. Eles são chamados de Sparks, eu acho. Hit Sparks, eu acho que é o nome. E eles não se deve aumentar o tamanho deles, né? Tem que deixar o tamanho que tá.
Porque quando tu mexe na escala aqui, eu fechei aqui o arquivo, esse aqui, quando a gente mexe aqui na escala, ele só altera o tamanho do char, não altera o tamanho das magias. Então, por isso que as magias elas têm que continuar do jeito que estão. Então, sempre for tomar cuidado com isso, né? Converter só as partes do char mesmo. Bom, aí o que acontece? A gente precisa alterar também o arquivo de boxes do personagem. Vou mostrar aqui no programa. As animações, eu acho que é aqui. Ó, vocês podem ver que está bem pequenininha a caixinha de colisão do char. E nos outros sprites está até certo, ó. Se a gente for ver aqui, ó, pode ver, ó. Tá no tamanho do char, né? Mas aqui tá errado, nesses aqui, ó. Então a gente precisa aumentar isso aqui em 4 vezes. Para isso tem um pequeno executável que eu até tenho que procurar aqui. Então tá aqui, ó. Eu consegui achar os dois arquivos. Esse executável aqui, ó, double clsn. Então a gente vai executar ele. Ele até já criou, ó. Já criou o arquivo aí com duplicado, né? Só que o que acontece? A gente precisa fazer o processo de novo, né? Porque na verdade é 4 vezes. Ele dobrou o tamanho. Então a gente precisa fazer isso mais uma vez. A gente precisa dobrar o valor 2 vezes. Então a gente deleta o arquivo original. Eu já fiz uma cópia, né, do char, então não tem problema para fazer isso. Vem aqui. Pronto. E executa mais uma vez. Deleta de novo esse aqui. E pronto. Então até vou carregar lá no programa para ver se está funcionando direitinho, né? Vou vir aqui em animações, open. E carregar o arquivo de... Ó, tá aí, ó. Perfeito, ó. Tudo tamanho certinho, ó. Tamanho do char agora. E é isso. Agora a gente vai executar o Mugen, né? Vamos ver como é que tá o char lá, se tá tudo funcionando certinho. Opa! Tive que dar um corte no vídeo, porque a gente tava tendo um probleminha a respeito da questão de salvar o arquivo de sprite do personagem. Tava dando problema, porque a gente não tava conseguindo trocar a versão do arquivo, que no caso é aqui embaixo, onde diz versão aqui. Basta clicar aqui e aí colocar na opção 1.1. Então a gente estava tendo problema com isso, porque a gente não estava achando essa opção aqui, porque no Fighter Factory antigo é na hora de salvar que aparecia essa opção aqui, e agora é diferente, agora tem que ser feito antes. Então basta clicar aqui embaixo, né, e depois marcar a opção 1.1 e dar um OK. No caso esse char aqui acho que até já tá. Esse char aqui eu já até converti ele. E outra coisa que eu esqueci de falar anteriormente é a questão das cores do personagem. No caso aqui do Gaio, eu não sei se as cores dele exatamente, as paletas de cores, né? Se tem azul, se tem vermelho, talvez tenha, né? Eu não sei, eu não cheguei a olhar isso. Mas aqui na hora de salvar, de adicionar o sprite, tem essa opção aqui, ó. 3 opções aqui. E eu deixei na primeira antes. Para fazer as outras cores funcionarem, tem que ser essa opção do meio, né? Forçar a paleta específica. Então tem que ser dessa maneira, tá? Realmente foi um erro meu, eu esqueci de comentar isso anteriormente. É que eu, no caso, eu costumo jogar na paleta original mesmo, né? No caso o Gaio é verde. E então pra mim não faz falta as paletas de cor. Só complica um pouco se vier o mesmo char, né? Por exemplo, tu tá jogando no modo arcade e aí vem outro Gaio, né? O outro Gaio vai vir na cor verde também, então pode complicar um pouco, né? Fica meio ruim isso. Só que essa opção aqui, né? Essa opção do meio ali, ela pode dar alguns probleminhas no sprite. Problemas com o fundo do sprite, né? Que fica rosa o fundo.
Então tem que tomar cuidado isso. Eu no caso ainda prefiro usar essa opção aqui, a primeira opção, e jogar na cor original mesmo. Não me importo. Não dou muita bola para as outras cores dos personagens. O ideal seria realmente fazer, né? Criar paletas novas baseado nesse novo sprite, né? PNG. Que aí não teria problema. E eu acho que até pelo Fighter Factory aqui é fácil de fazer. Então é isso, eu esqueci de falar isso antes, é bom deixar isso claro. Bom, então vou salvar então o arquivo, né? A gente vem aqui em Sprite, Save. Salva aqui por cima, né? Vai dar uma mensagem aqui. Acho que não precisa, não, aqui. Salvou, né? Se der problema, dá pra salvar todo o projeto, né? Aí no caso ele salva tudo, salva o arquivo de animação, salva o arquivo def também, né? Que é um arquivo importante. Então, qualquer coisa, se der problema ali nos sprites, vem projeto e salva aqui, né? Aí salva em cima do def e vai salvar todos os arquivos. É uma boa fazer isso também. Bom, eu acho que aqui no Fighter Factory então terminou. Então é isso, a gente pode testar agora. Vou testar aqui o char. Vamos ver aqui. Bom, então é isso aí. Como eu falei, eu não alterei todos os sprites, né? Eu fiz isso pra ir mais rápido, pra não levar muito tempo, pro vídeo ficar menor, né? Então, basta fazer o processo nos demais sprites, né? Eu fiz só em alguns aqui, ó, só nos primeiros, só pra mostrar. E é isso. Acho que tá tudo funcionando direitinho. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Se eu esquecer, aí eu gravo outro vídeo, né? Provavelmente eu devo ter esquecido de falar alguma coisa. Sempre acabo esquecendo, não tem jeito. É muito detalhezinho, né? Então. Mas eu acho que é isso. Eu acho que funcionou bem. E qualquer coisa é só me avisar daí, que daí eu gravo outro vídeo e até vou juntando informações, assim, coisas que eu esqueci e deixo tudo pra falar em outro vídeo. Então, é isso aí.